quais são as farinhas sem glúten e como usar elas nas suas receitas para que elas deem certo. Então, esse é o assunto de hoje. Já vai deixando o seu like, chamando os amigos aí pelo aviãozinho, que esse papo já vai começar. Enquanto isso, vou colocando aqui os meus comentários. Fixei aqui. Boa noite, boa noite. Vocês estão me ouvindo bem? Me vendo bem? Hoje eu coloquei aqui, hoje eu tô num ambiente novo. Oi, Ivete, boa noite, Aline, Afonso. Hoje vou falar de comida, eu vim pra minha cozinha. Espero que fique boa aí pra vocês a imagem e o som. Yane, Neide, gente, me ajuda a chamar a galera aqui, ó, clicando no aviãozinho aqui embaixo, para vir mais pessoas, pra gente começar esse papo. Enquanto isso, eu também vou fazendo esse serviço aqui no meu Instagram. Vamos lá. Chama aí todo mundo. Enviei. Oi, Carol, Angélica, Arani. Bom, então o papo hoje vai ser a gente falar sobre as farinhas sem glúten, né? Algumas pessoas já me ouviram falar aqui no Insta e no Face sobre o glúten, sobre aí os malefícios do glúten, sobre por que eu não consumo glúten. Mas muita gente também não ouviu falar e muita gente também não entendeu a influência do glúten na enxaqueca. Quem já entendeu e já tentou substituir o glúten aí na dieta, tá sentindo dificuldade de fazer a substituição nas receitas, porque as receitas não dão certo. Então, a maioria das pessoas falaram que ou o bolo solou, ou ficou com uma textura de esfarelando, não ficou macio, ou o pão ficou duro. Então, vamos entender o porquê que essas coisas acontecem, tá? O objetivo aqui é facilitar vocês a fazerem essa transição aí da farinha de trigo, que é a nossa maior fonte de glúten, para as outras farinhas, certo? Vilce, boa noite, estamos chegando. Rosane, Sandra, legal. Gente, manda coraçãozinho aqui pra mim, manda aviãozinho pra chamar mais gente pra live, certo? Por quê? Eu vou explicar essa história aí do glúten, porque vamos retomar por que o glúten faz mal pra enxaqueca, pra quem tem enxaqueca, não só pra quem tem enxaqueca, né? Depois eu vou falar das farinhas, as farinhas mais usadas, as farinhas que mais dão certo para vocês usarem. Depois, no fim, eu vou fazer uma sugestão de mix para vocês usarem, tá bom? Nossa, tem uma pessoa solicitando para entrar. Vocês estão me ouvindo bem? Estão me vendo bem? Eu tô vendo que no Face a minha imagem não tá muito boa, né? Não sei porquê, acho que é a minha internet. Ixi, caí no Face. Voltei no Face. Eu voltei para vocês. Me dá um ok. Vamos lá. Legal, gente. Obrigada. Então, vamos lá. Para quem ainda não entendeu por que eu tô falando de glúten, o que é o glúten? O glúten é a proteína presente aí em alguns grãos. Que a nossa maior fonte de glúten hoje é o trigo, né? Então, tá na farinha de trigo, no centeio e na cevada, aqui no Brasil. Então, a cevada vai estar onde? Principalmente na cerveja, né? E a farinha de trigo tá em absolutamente tudo, né? Que a gente come aí, de pão, de bolo,
produtos industrializados no geral, todos os biscoitos, macarrão, né? Isso tudo é feito com farinha de trigo. Então, tudo que é feito com farinha de trigo, os empanados, tudo vai conter glúten. E o que é o glúten? O glúten é um conjunto de proteínas que contém nesses grãos e eles não são essenciais para a nossa alimentação. Então, já começamos falando aí. Ninguém vai perder nutriente deixando de comer glúten, porque ele não é essencial para a nossa alimentação. Então, vocês fiquem despreocupadas de tirar. Vocês só vão ter benefícios tirando, tá bom? Então, assim, o que o glúten faz? O glúten nas receitas, vamos falar nas receitas, né? O que o glúten tem de bom? Por que tem glúten em todos os lugares? Por quê? O glúten, a farinha de trigo, ela dá volume nas receitas, é uma farinha barata, né? Então ela é usada, basicamente como se fosse assim uma ração, né? Porque ela dá volume, ela é barata, ela alimenta, né? Muita gente de uma forma barata, então você consegue fazer produtos e vender eles bem barato. Essa farinha, o glúten contido na farinha de trigo, ele que vai dar a textura macia num bolo, ele que vai dar a textura crocante num biscoito, ele que faz aquela casquinha no pão francês, o glúten é que dá a liga e faz aqueles alvéolos de ar ficarem dentro da massa do pão, por isso que ela fica macia, né? Então o glúten ele dá textura, ele dá elasticidade na massa, ele dá consistência, ele dá volume e ele dá essa textura que eu já falei, né? Da crocância ou maciez. Então, é tudo que agrada ao nosso paladar. E ele é muito usado na indústria porque a indústria quer fazer coisas para vender. Se ela faz uma coisa que não agrada ao paladar, não vende, não é mesmo? Então, essa farinha, ela foi sendo modificada ao longo do tempo, né? Esse trigo foi sendo modificado ao longo do tempo para ele ter mais dessas características. Então, além dele ser um trigo que ele vai, como é que diz? Ele vai resistir mais às pragas, né? Esse aumento da quantidade de glúten dentro do trigo, ele resiste mais às pragas. Então, as lavouras, elas correm menos perigo de serem perdidas e os produtos finais na prateleira ficam ótimos para serem vendidos. Por isso é que o aumento do consumo de glúten aumentou muito e junto com ele aumentou diversas doenças, tá? Porque vem todo junto com um estilo alimentar de excesso de pães, bolos, carboidratos, produtos industrializados, certo? Alguém já está perguntando? A Jennifer está perguntando, pesquisando sobre o assunto, li sobre a contaminação cruzada no caso de quem não é celíaco. Isso é muito prejudicial? Tá, já vamos falar então. Para quem que o glúten faz mal? Então, a gente conhecidamente tem algumas doenças. Tem a doença celíaca, que é uma doença autoimune, que é uma doença que o seu próprio corpo começa a criar anticorpos contra ele mesmo a partir do momento que ele tem contato com o glúten. Então, essas são as pessoas celíacas, que é o meu caso. Então, é uma doença autoimune, desencadeada pelo glúten. Então, por conta dessas pessoas que é obrigatório vir na embalagem contém glúten ou não contém glúten, porque quem é celíaco não pode ter nenhum tipo de contato com glúten, nem em micropartículas, tá? Que é diferente quem tem uma sensibilidade ao glúten, que não é celíaco, mas tem uma sensibilidade ao glúten. Talvez essas pessoas não sejam tão sensíveis assim a esse nível de contaminação cruzada, que foi o que a Jennifer perguntou, né? Então, tá escrito lá, é por conta de uma obrigação para proteger os celíacos. Por isso está escrito no rótulo, contém ou não contém glúten, tá? Então, às vezes vocês vão ver coisas que não contém glúten. Por exemplo, farinha de coco, eu vi esses dias no mercado. Farinha de coco é somente coco. Você vai ler os ingredientes, está escrito coco, né? Mas está lá escrito, contém glúten.
Por quê? Porque provavelmente aquele coco, né, o processo de refinar, ou de embalar, ou de transportar aquela farinha de coco, ela teve contato com a farinha de trigo. Então, eles são obrigados a colocar que contém glúten para proteger o celíaco, porque se o celíaco ele come essa farinha de arroz ou de qualquer outra, né, farináceo que passou, por exemplo, no mesmo moinho onde foi moído o trigo, ele vai se contaminar e vai passar mal, né? Então eu tenho o celíaco, que é uma pequena parte da população, cerca de 2% da população, mas entre os enxaquecosos, esse percentual é maior do que a população geral. Então, as pessoas que têm enxaqueca, elas têm mais vulnerabilidade pelas doenças inflamatórias intestinais. Aí entra aí a sensibilidade ao glúten não celíaca, que a pessoa ela tem basicamente os mesmos sintomas, mas ela não tem a doença autoimune, né? Então ela vai ter os mesmos sintomas, vai desencadear uma inflamação no corpo dela, o consumo do glúten, mas ela não vai criar anticorpos que vão atacar outras partes do seu corpo, né? As pesquisas mais recentes aí tem um médico muito importante que lidera essa pesquisa sobre o glúten, ele trabalha só com isso, que é o Dr. Alessio Fasano. Ele defende que o glúten faz mal para todo mundo, não é só para quem tem a sensibilidade ou para quem tem a alergia ou para quem é celíaco, né? Ele descobriu uma proteína, que é uma proteína que faz o nosso intestino ficar juntinho, digamos assim, que é a zonulina. E ele descobriu que todo mundo, quando consome glúten, o glúten do trigo ele vai lá nessa zonulina e ativa ela. Então ele faz com que o intestino ele afrouxe as suas junções, deixando passar para fora do lume intestinal coisas que não deveriam passar. Então são alimento mal digerido, são bactérias, micro-organismos que moram na nossa flora intestinal, eles saem e vão colonizar outras partes do seu corpo, né? Então, é isso que acontece de uma maneira geral com todo mundo quando se consome o glúten. E como o consumo de glúten tem aumentado muito, né, no mundo de uma forma geral, as doenças inflamatórias têm aumentado também e pode estar relacionado. Então, o glúten, ele causa as doenças inflamatórias. E às vezes essa inflamação, ela é generalizada, ela aparece no seu corpo inteiro, como sintomas na pele, sintomas gástricos mesmo, né? De alimentação, mas outros sintomas que eu até coloquei no post de hoje, né? Como, por exemplo, osteoporose, infertilidade, alterações de humor como depressão e ansiedade, alergias de pele, dor pelo corpo, cansaço, né? Dores de cabeça, inclusive, rinites, sinusite, artrite, essas coisas, né? Que são doenças inflamatórias, elas têm aumentado, pode estar relacionado também com o consumo de glúten. Então, para quem tem todos esses sintomas, né? Vale a pena reduzir. E se a gente entende que a enxaqueca, ela é uma doença inflamatória, ela inflama o nosso cérebro, né? Lógico, ela só vai acontecer em quem tem uma predisposição genética a ter, mas ela é uma doença inflamatória. A partir do momento que você está inflamando, você está colocando um gatilho, que você está fazendo o seu corpo ficar inflamado, você está predispondo o seu corpo a sofrer com a enxaqueca. Então, a partir do momento que você comeu o glúten, ele vai lá, faz um estrago no seu intestino, essa inflamação começa pelo intestino e ela se espalha por todos os nossos órgãos, né, os nossos sistemas, inclusive o cérebro, principalmente o cérebro, porque tem essa conexão muito direta. Por isso que dá essas alterações de humor também. Então, assim, é importante retirar o glúten, no mínimo tentar. Só tem um ponto importante para falar, tá? Vocês retirando o glúten, e assim, em poucos dias, semanas, vocês conseguem perceber a alteração no corpo de vocês, né? Alguma coisa vocês vão perceber que melhora. Então,
se vocês se empolgarem, falar, nossa, eu quero continuar te retirando glúten, vocês precisam antes ver se vocês não têm a doença celíaca, tá? Porque depois que você retira o glúten, você não consegue fazer o diagnóstico certo. Porque os seus anticorpos normalizam, o seu intestino volta, né, a função ali normal. Então, você não consegue fazer o diagnóstico da doença celíaca depois que você tira o glúten. Você precisa estar ali ainda exposta ao glúten para fazer. E é importante saber, né, se você tem ela ou não, tá? Então, é um recado importante que eu falo para todo mundo antes de começar a retirar o glúten da dieta, tá? Porque foi uma dificuldade que, inclusive, eu tive. Tirei o glúten, fiquei muito tempo sem glúten, depois para fazer diagnóstico só com exame genético. Porque nos de sangue, na endoscopia, não aparecia. Então, é importante saber, tá? Então, já falamos que o glúten tá no trigo, no centeio, na cevada, e que é importante tirar. Tem uma outra substância, acho que, será que eu falo agora ou eu falo depois? A aveia, tá, gente? A aveia, apesar da aveia teoricamente não conter glúten, ela contém uma proteína que é muito parecida com o glúten. Então, o nosso corpo pode estar confundindo, literalmente, é como se elas fossem irmãs gêmeas e você não tem muita familiaridade e aí você não sabe diferenciar uma da outra. Então, a avenina, que é a proteína da aveia, ela tem uma estrutura molecular muito parecida com o glúten, a proteína do trigo. Então, você pode ter exatamente os mesmos sintomas consumindo aveia. Por isso, eu não indico substituição de farinha de trigo por aveia nas receitas. E muitas receitas que vocês encontram na internet tem aveia ou farelo de aveia, tanto faz, tá? Qualquer derivado de aveia eu não indico, porque ela é tão inflamatória quanto o glúten. Certo até aqui? Foi muito complicado? Vocês estão entendendo o que eu tô falando? Vai falando aqui pra mim, gente. Boa noite, uma galera entrando aqui. Rodrigo entrou aqui, o nosso astronauta brasileiro, tá lá da NASA direto aqui, que prazer. Então, vamos lá. Antes de começar a falar tudo que eu vou falar hoje, eu vou ensinar vocês a substituírem a farinha de trigo nas receitas para que as receitas deem certo. Porque, gente, não existe nenhuma farinha que vai dar a textura, a consistência, o volume e a elasticidade que eu falei que o glúten dá, tá? Então, a gente precisa fazer um mix de farinhas para poder dar certa receita. Senão a receita esfarela, ou a receita fica dura, ou o bolo sola, ou a farinha separa na receita, no bolo, tá? Então, assim, realmente você precisa desse mix. Mas, antes de começar a falar, eu quero deixar claro para todo mundo que os meus 3 princípios da alimentação anti-enxaqueca, né? Porque a gente precisa ter eles em mente. Qual que é o primeiro? O primeiro, gente, é quanto mais fresco o alimento, melhor. Então, sempre é melhor para quem tem enxaqueca consumir alimentos frescos e não refinados. O que é alimento fresco? Aquele que saiu direto do pé, uma carne, uns ovos, né, vegetais, frutas. Isso sempre vai ser melhor para quem tem enxaqueca. Então, se a gente for pensar em farinhas não são alimentos frescos, certo? Tá? Então, por isso elas não devem fazer parte, assim, diariamente da rotina de quem tem enxaqueca. Mas que essas receitinhas são importantes para você fazer uma adequação de paladar, uma mudança alimentar. Você está acostumado a comer um pão com glúten todo dia? Se você passar a comer um sem glúten, já vai ser melhor do que comer o glúten todo dia. E aí, aos poucos, você vai retirando. Então, tenha em mente que no ponto final, você quer chegar numa alimentação mais natural. E farinhas, no geral, não são assim tão naturais, né? Elas são processadas, são minimamente processadas, tá? Então, primeiro ponto é quanto mais fresco, melhor. Segundo ponto é moderação nos carboidratos. Por quê? Porque quem tem enxaqueca tem uma dificuldade de metabolizar glicose. Glicose é o açúcar e ele é metabolizado, ele vira, né,
glicose, tudo que é carboidrato vira glicose. Então, tudo que é farinha vai virar glicose. Então, a gente também tem que ter uma moderação na quantidade disso que a gente vai comer, porque senão a gente vai estar desencadeando um processo metabólico que não vai estar ajudando o nosso cérebro a digerir toda essa glicose, certo? Então, tem que comer com moderação. E o terceiro ponto é constância da alimentação anti-enxaqueca. Constância, você precisa manter uma constância. Não adianta, alguém me perguntou, falou nas caixinhas de pergunta, falou que já tinha ficado 3 meses sem usar farinha nenhuma. E ela perguntou se ela podia voltar a comer todos os dias. Eu falei, então assim, se você volta a comer todos os dias, você vai voltar a ter todos os sintomas que você tinha antes. Então, a alimentação, a gente tem que entender que quando a gente fala de alimentação em enxaqueca, a gente está falando de uma mudança de um hábito alimentar, não é dieta. A gente tem que entender que tem que ser uma coisa que tem que ser para sempre, porque a partir do momento que eu volto a consumir, os sintomas voltam. Então, você tinha melhorado da enxaqueca, vai voltar a piorar. Você tinha melhorado de gases, inchaço, azia, arroto, né? Você vai voltar com esses sintomas voltando a comer, porque você tá voltando a ingerir a causa do problema, tá? Então, é importante, antes da gente começar a falar de todas as farinhas, ter isso claro, em mente, tá? Então, assim, a ideia dessa live é ajudar vocês a fazerem essa transição de tirar o glúten, né? Comer as receitinhas que vão satisfazer a vontade de vocês, mas não vão tirar 100% vocês da linha, né? Não vão causar, assim, muito claramente uma inflamação e dar crises de enxaqueca, certo? Perguntas? Deixa eu ver se passou alguma pergunta, eu não vi, acho que não, né? Por isso passo mal quando como aveia, Laís falou. Exatamente, Laís. E muitas dessas receitas, por isso que eu falo, as pessoas perguntam, tal coisa é saudável? E eu sempre pergunto, é saudável para quem? Porque cada um tem uma necessidade de saúde. Para quem tá ok, não tem alteração intestinal nenhuma, não sente nada quando come aveia, pode fazer uma receitinha fit lá da internet. Mas para quem tem enxaqueca, será que isso vai ser bom? Né? Quem já tá tendo vários sintomas, quem já tá com alergia de pele, rinite, espinha, isso não vai ser bom. Então, não existe uma coisa que seja 100% saudável, né? Ou não, tá? Tudo depende do contexto, depende da sua enxaqueca. Então, quando a gente fala de substituir a farinha de trigo, a gente tem que pensar, e eu vou só dar uma introduzida, porque não é o intuito da live, mas as farinhas, elas têm características físico-químicas, que quando a gente vai pensar numa substituição, a gente tem que entender quais são as características da farinha de trigo e das outras que eu vou substituir. Então, elas têm percentual de umidade, que vai influenciar no resultado da receita, acidez da farinha, também influencia no resultado da receita, o percentual de amido, que é o carboidrato da receita, da farinha, também influencia. Percentual de gordura daquela farinha influencia no resultado da receita. E o percentual de proteínas e fibras também influencia. Então, quando eu vou falar para vocês, eu vou dar uma resumida, tá? Mas que tá por trás disso tudo que eu tô falando, tá esse conhecimento de muito tempo, né, aprendendo, fazendo cursos de alimentação sem glúten, né? Porque desde que eu descobri que eu não podia não podia comer glúten, eu comecei a fazer um monte de cursos. Hoje em dia, eu não consumo, né, bolos e pães diariamente, às vezes nem semanalmente, mas foi um processo para eu chegar nesse estado, né? Então, eu comecei adaptando as minhas receitas de glúten para sem glúten, né? Mesmo com açúcar, depois eu fui tirando o açúcar, depois eu fui substituindo as farinhas por farinhas mais com menos carboidrato, e aí eu cheguei num ponto onde eu não como, porque eu não tenho mais essa necessidade, porque é uma necessidade muito mais de agradar um paladar e de manter um hábito, né? Um hábito que a gente tem muito presente na nossa cultura, que é no café da manhã, no lanche da tarde, comer um pãozinho, um bolinho com café, com chá, né? Então, vamos começar pela farinha, que eu acho que é
a principal aí, na hora de você substituir, é a que tende a ser mais acessível, mais barata, ela dá volume também, que é a farinha de arroz, né? A farinha de arroz, então, ela é feita do grão de arroz. Ela é mais utilizada para dar volume nas receitas, né? A quantidade, porque ela é mais barata, ela tem um sabor neutro, ela tem um potencial pequeno de dar alergia, porque o arroz é bem pouco alergênico, né? E ela não tem sabor, não interfere muito no sabor. Diferente de, por exemplo, a gente usar um polvilho azedo, que vai interferir no sabor, né? Então, a farinha de arroz não interfere no sabor e dá o volume na receita. O problema dela é que ela dá uma textura esfarelenta, né? Ela deixa toda a receita que você fizer, que você usar só farinha de arroz, por exemplo, você pega um bolo, você substitui 100% da farinha de trigo por farinha de arroz. O seu bolo vai ficar uma farofa, né? É aquele bolo que você vai comer, vai falar e você vai cortar, ele esfarela, ele não fica unido, né? Então, a parte ruim dela é essa, né? Outra coisa ruim é que ela continua sendo um cereal. Cereais têm seus antinutrientes, né, que impedem a absorção ali de outros nutrientes presentes na receita. Então, todos os grãos, né, gente, cereais têm antinutrientes, as leguminosas também, incluindo aí a aveia, né, que são substâncias pró-inflamatórias. E são substâncias que, como a gente falou, é antinutriente. Por mais que por exemplo, um feijão, uma farinha de feijão, por mais que ela tenha ali ferro, por exemplo, o antinutriente presente no feijão não faz você absorver esse ferro que contém na própria farinha. Então, os antinutrientes fazem com que a gente não consiga absorver cálcio, ferro, magnésio, diversos nutrientes, tá? Então, a farinha de arroz é arroz. Arroz tem é um grão, tem lá seus antinutrientes, mas ele é um grão menos alergênico, não causa muita alergia. Ele tem um alto índice glicêmico, quer dizer o quê? Que ele vira açúcar rápido no seu corpo. E a umidade dessa farinha vai mudar de marca para marca. Então, não é igual a farinha de trigo que você compra qualquer marca, coloca lá, mistura com água e dá certo sempre. Então, você tem que ter um pouco de paciência, porque às vezes você pode usar uma marca, não deu muito certo, você usa outra marca da farinha de arroz, tá? Porque a umidade vai mudar o resultado final da sua receita, tá? Já vou falar do polvilho, Laís, que é o nosso próximo ponto, tá? Falou aí da farinha de arroz, é a que você normalmente vai usar em mais quantidade. Aí, a gente tem as féculas e os amidos, né? Que é basicamente a mesma coisa, são aquelas farinhas bem fininhas, bem branquinhas, que é tirada, né? A fécula de batata, a fécula de mandioca, que é o polvilho, e o amido, que o mais conhecido é o amido de milho, né? Mas a gente também tem fécula de arroz, também tem fécula de batata doce, tem fécula de batata Yacon, tem um monte de féculas. No geral, então, a gente tem araruta também, fécula de araruta, que é outra raiz, parece o polvilho, também dá para usar. Então, qual que é a vantagem? Qual que é a função? Eu falei que a farinha de arroz dá volume. As féculas, elas são espessantes e são aglutinantes. Então, o que elas fazem? O glúten, né? Glúten, ele aglutina. Quando a gente fala aglutinar, é uma palavra que vem do glúten. Porque ele une, ele junta, ele vira uma cola. Então, toda vez que você usa uma fécula, você vai usar para dar união ali nas farinhas que você usou. Só que você não consegue também fazer uma receita só com fécula. Porque, pensa você, quando você coloca amido de milho na água, o que acontece? Vira um mingau. Aquilo não dá consistência de nada, né? Então, aquilo ali vai servir para unir as nossas farinhas da nossa receita, tá? E vai deixar a receita um pouco mais suave. Vai fazer com que, por exemplo, a farinha de arroz não fique esfarelando, tá? Então, é para isso que servem as féculas, né? Para espessar.
E a gente pode usar as féculas também para engrossar os caldos, os molhos, que é normalmente usado farinha de trigo. Quando você vai fazer um molho da carne, você cozinhou a carne lá no forno, na pressão, sobrou aquele caldinho, você vai fazer um molho, normalmente as pessoas usam farinha de trigo para engrossar. Então você vai usar uma fécula, ou a fécula de mandioca, que é o polvilho, ou amido de milho, ou a fécula de batata, tá? Claro, cada uma delas tem uma diferençazinha entre uma e outra. Mas, no geral, todas têm esse caráter aí de espessar e aglutinar as receitas, tá? A farinha, o amido de milho, ele tem uma função de emulsionar, que é um pouco mais do que ali aglutinar. Ele vai fazer a mistura ficar mais uniforme. Então, eu gosto sempre de usar ele também nas receitas para deixar as receitas mais uniformes, as misturas de farinha mais uniformes, porque às vezes você usa duas farinhas diferentes, na hora que vai no forno, essas farinhas se separam, né? Aí não fica bom também o resultado. Mas as receitas, quando você usa amido de milho, elas tendem a não ficar muito boas congeladas. Quando descongela, elas dão uma desandada. Principalmente se você usar para fazer, por exemplo, um nhoque. Você faz um nhoque, usou amido de milho, e aí você cozinhou ele e congelou. Na hora que você vai descongelar, aquilo vira um purê. Ele não mantém a textura. Então, não é muito boa para congelar, usar o amido de milho, tá? Qual que é a desvantagem dessas féculas? Essas féculas, elas contêm ainda mais amido, ainda mais um índice glicêmico ainda maior. Quer dizer o quê? Índice glicêmico quer dizer que aquilo quando entra, né, quando você come, vira açúcar muito rápido. É o índice com que aquilo sobe a sua glicemia, sobe a liberação de insulina. Isso faz com que o quê? Com que você retenha mais gordura, engorde mais, digamos assim, né? Então, primeira coisa, você tem que pensar, então, você quer tirar o glúten da sua dieta? Por que você quer tirar o glúten? Acho que tem que estar claro isso para você, né? É porque você é intolerante, você quer reduzir os sintomas da intolerância? É uma coisa. Tem gente que quer para emagrecer, aí é outro objetivo, né? Tem gente que acha que é mais saudável, que busca mais nutrição. Então, já vou dizendo que esse objetivo, se você substituir farinha com glúten por sem glúten, não vai aumentar em nada valor nutricional. As farinhas continuam tendo pouco valor nutricional. Você quer diminuir a inflamação, né? Com o glúten. Diminuindo a inflamação, você vai diminuir aí os sintomas da sua enxaqueca. Então, você tem que estar claro. Às vezes, você quer diminuir a inflamação e quer emagrecer também. Então, se você também quer emagrecer, tirar o glúten para isso, porque o glúten, ele causa muito inchaço mesmo, retenção de líquido, você acaba até perdendo um pouco de líquido, desintoxicando, desinchando um pouco quando você tira o glúten. Não é emagrecimento, né? Então, se você está pensando em emagrecer, essas farinhas, elas vão virar açúcar no seu organismo da mesma forma, tá? Mas não vão ali inflamar tanto quanto o glúten, tá? Então, é a parte ruim dessas farinhas, né? Elas têm baixo valor nutricional, elas são pobres, né, em nutrientes, e tem alto teor de açúcar. Falando do polvilho azedo. O polvilho azedo, então, ele é feito da fermentação do polvilho doce. Por isso que ele muda o gosto, muda a acidez, né? O polvilho azedo, ele consegue fazer as receitas ficarem com mais alvéolos de ar, né? Que é aquelas bolinhas de ar que são importantes para pães, né? Que você vai fazer. Mas ela dá textura de pão de queijo para tudo. Então, você não pode também só usar polvilho. Você vai fazer um pãozinho, quer fazer um pão. Aí você substitui a farinha de trigo por polvilho, vai virar um pão de queijo. Então, você precisa também misturar polvilho com alguma outra farinha. E aí, a minha proposta aqui que eu tô falando é a farinha de arroz, por exemplo, né? E eu gosto de usar ele nas receitas salgadas, porque ele tem esse sabor fermentado. Não fica bom em receita doce, né? E fica bom, assim, em receitas que normalmente vão queijo, por exemplo. Porque esse sabor fermentado lembra um pouco o sabor de queijo sem você precisar colocar queijo. Então, você pode engrossar um molho branco sem lactose, sem leite, né?
com ele, vai dar um saborzinho meio que vai enganar um saborzinho de queijo. Você pode fazer um queijo vegetal usando ele também. Também vai enganar o sabor de queijo por conta dessa fermentação, tá? Gente, eu não peguei água hoje. Tô sentindo falta. Então, Laís, você entendeu a história do polvilho? Eu tendo a preferir, gente, polvilho. Por quê? Polvilho ou a fécula de batata, porque são feitos de raiz, né? O polvilho é feito da mandioca, a fécula de batata é feito da batata, fécula de batata doce é feita de batata doce. Tende a ter menos impacto, assim, do que farinhas feitas de grãos, né? Então, eu gosto de usar, sempre que possível, usar o polvilho é uma boa opção, tá? Vamos lá. Acho que eu ganhei um copo d'água. Não, esse copo não, me dá esse aqui. Oxi, vai me trazer um copo feio? Vocês merecem uma coisa melhor, né? Eita. Dúvidas, gente? Então, já que a gente está falando de farinha de tubérculos, né? Que são raízes, que não são grãos, porque todo grão tem antinutriente, lembra? Eu falei? Então, o que entra mais aí, além dos grãos, né? As leguminosas também têm antinutriente. Então, o que eu também não indico usar muito é farinha de grão de bico, farinha de feijão. Tem farinha de ervilha também, tem proteína de ervilha também, não indico muito, porque as leguminosas também têm esse potencial inflamatório. Lembrando que o amendoim, gente, é legume, não é castanha. Então, muita gente está substituindo porque o amendoim é mais barato, e aí pega uma receita low carb que vai farinha de amêndoas, a pessoa substitui por farinha de amendoim, e isso é um tiro no pé, porque o amendoim ele é altamente alergênico, ele é altamente inflamatório, ele é um legume, ele não é uma castanha, né? E ele vai ter vários antinutrientes. Então, não indico. Outra leguminosa que eu não indico de jeito nenhum para quem tem enxaqueca é a soja. Então, farinha de soja, proteína de soja, todas essas coisas de soja que às vezes tem nas receitas também não indico. Leite de soja também não indico, principalmente porque, além de ser uma leguminosa, ter os antinutrientes, a nossa soja é toda transgênica, né? E a gente não sabe a longo prazo o impacto que esses alimentos transgênicos têm na nossa saúde. Inclusive, né, o milho, gente, nosso milho também é transgênico. A maior parte da produção do nosso milho é transgênico. Então, a gente também não sabe. Quanto menos a gente conseguir usar, melhor, né? Então, por isso não é para ser um consumo ali todos os dias, né? Então, a gente não sabe o impacto disso na nossa saúde a longo prazo, desses alimentos que foram modificados geneticamente, tá? Tava falando do polvilho. Polvilho é feito de mandioca. Da mandioca, a gente também tem a tapioca, né? Que a tapioca é o polvilho, só que mais úmido, mas é o mesmo polvilho. E a gente tem a farinha de mandioca também, que é usada para fazer a farofa. A farinha de mandioca também não é das piores para ser consumida ali pela pessoa que tem enxaqueca. Ela também não contém glúten, mas ela não é muito boa para fazer receita, né? Ela é boa, por exemplo, para você empanar no lugar de uma farinha de rosca, mas ela não é boa para você fazer um bolo, por exemplo. Não fica muito bom, ela puxa muito a água da receita e não é muito bom. Quando você tiver uma receita que vai farinha de rosca, de repente você pode substituir, né? Pela farinha de mandioca dessa que faz a farofa, tá? Então, ela tem a vantagem de não ser um grão. Deixa eu ver aqui. A Nanda falou, farinhas oleaginosas eu vou falar daqui a pouco. Fernanda. Sarita falou, ervilha me causa dor de cabeça.
Então, já tá aí pode ser parte dessa explicação, né? Pensando em quantidades, como seria? Poderia exemplificar com alguma receita só para melhorar a compreensão? Quantidade da proporção, Esther, eu vou falar mais pra frente, tá? Mas no final, quando eu terminar de falar aqui das farinhas, eu vou dar uma sugestão de mistura, tá? Agora, a quantidade para comer é muito individual. Eu falo, no geral, gente, assim, a orientação, né, tem que ser individual. Eu vou falar aqui, mas eu não conheço cada um de vocês que tá aí desse lado. Mas, de uma forma geral, é assim. Quanto mais descontrolada tá a sua enxaqueca, né? Assim, aquela enxaqueca que vem todo dia, ou que você tem mais de 15 dias no mês de dor, já é uma enxaqueca que tá meio descompensada, você toma remédio, não passa. Se você tá nesse nível, você é a pessoa que menos deve consumir qualquer tipo dessas farinhas, né? Eu indico mais, assim, abrir exceção para essas receitas quem já tá com um nível de enxaqueca mais controlado. Mas eu sei que não é fácil para todo mundo. A maioria das pessoas precisam substituir ali um pão sem glúten por um pão com glúten por um pão sem glúten, um bolo, porque ainda tem um apego, né, com esse tipo de receita. Mas é importante você saber disso. Quanto mais descontrolada está a sua enxaqueca, menos você deve comer farinhas, seja elas quais forem, tá? Farinha de grão de bico, acabei de falar, Sandrinha. Farinha de grão de bico é farinha de leguminosa e eu não indico. As que eu não indico aí absolutamente para quem tem enxaqueca é o trigo, a aveia e essas farinhas de leguminosas, tá? Se você for usar, é uma quantidade muito mínima na receita. Aveia e glúten e trigo, nunca, tá? Aí eu falei da farinha de mandioca, então, que é a farinha feita para fazer farofa, né? E tem as farinhas de milho também, porque eu falei do amido de milho. O amido de milho é aquela farinha mais fininha, branquinha, feita do milho, mas a gente tem uma infinidade de produtos feitos de milho, né? Tem a farinha do cuscuz, que é uma farinha mais grossa, a canjiquinha, que é um pouco mais grossa ainda, tem flocos de milho, tem o fubá, né? Então, para fazer receitinhas, aí a gente acaba usando até mais o fubá. O fubá, ele tem uma característica muito parecida com a farinha de arroz. Ele vai deixar tudo esfarelento. Quem nunca fez um bolo de fubá, que o bolo ficou uma farofa só, né? Contanto que o bolo de fubá tradicional, se você for ver a receita, ele vai fubá e vai farinha de trigo também. Não é só fubá, né? Porque não dá certo. Então é a mesma coisa você usar só uma farinha de arroz na receita, também não vai dar certo. Então o fubá, você pode usar, se você vê uma receita com farinha de arroz, e o fubá é mais barato que o arroz, né? Mas lembrando, ele é feito de milho é transgênico e tem esses outros problemas, né? Então, se você vê uma receita que vai farinha de arroz, você pode substituir por fubá normalmente, que dá certo o resultado final, tá? Então, o fubá, ele também dá esse volume que precisa na receita, uma farinha mais barata, mas ele deixa essa coisa seca. Então, eu vou ter que misturar com alguma fécula, com o amido, tá? Com outras coisas. O que mais? Importante. Existe algumas farinhas que são farinhas de fibras, né? Que a gente fala, o psyllium, a farinha de berinjela, a farinha de fibra do maracujá, a própria farinha de banana verde, né? Essas farinhas, gente, a gente usa pouca coisa na receita. Quando a gente quer incrementar a receita ali com alguma coisa, elas não são usadas sozinhas, né? Para substituir uma farinha de trigo. Você vai usar de 15% a 20% da quantidade total de farinhas dessas farinhas. Porque elas são ricas em fibras e elas absorvem toda a água da receita, pode desandar a sua receita também, tá? Deixa eu ver aqui. Priscila perguntou. Oi, Pri, minha prima. A tapioca é muito ruim? A tapioca, gente, ela não tem glúten, certo? Então, nesse quesito glúten, ela passou.
mas ela é uma farinha de alto índice glicêmico, que é o quê? Você vai comer e ela vai virar açúcar rápido no seu corpo. Como é que você faz para melhorar isso? E aí isso entra, eu posso falar junto do cuscuz também, porque em muitos lugares aí no Brasil a gente usa no café, né, o cuscuz de milho ou a tapioca. Como é que você vai diminuir o impacto desse índice glicêmico dessas farinhas no seu dia a dia? É consumir com alguma fonte de proteína. Então você pode, por exemplo, você vai melhorar ali, né? Diminuir o impacto aí de subir o açúcar muito rápido no seu sangue, porque toda vez que você sobe o açúcar rápido, você pode vir a ter um gatilho de enxaqueca em seguida, porque esse açúcar cai, você tem hipoglicemia. Quem tem enxaqueca sabe que hipoglicemia é gatilho de enxaqueca. Então, quanto mais a gente ficar variando essa subida e descida de açúcar no nosso sangue, quanto menos a gente variar, menos dor de cabeça a gente vai ter. Então, como é que você vai melhorar isso? Vai colocar uma proteína junto. Então, você vai comer uma tapioca, você vai botar um franguinho desfiado no meio, você vai botar um ovo mexido no meio, um atum, coloca alguma fonte de proteína no meio. Vai ajudar, né? Você colocar gordura também vai ajudar, tá? A gordura não deixa você fazer pico de glicemia, mas vai engordar. Se você comer gordura com a tapioca, então aquela tapioca com manteiga, vai engordar. Com queijo, vai engordar, tá? Então, você tem que saber qual é o seu objetivo, né? Se é perda de peso, se é diminuir enxaqueca, se é as duas coisas, se é ter saúde, o que é, né? Ficou claro essa história? Então, a crepioca é uma boa, Pri, exatamente. Que é o quê? Você mistura o ovo com a farinha da tapioca e faz tipo uma panquequinha. É ótima, você não vai estar elevando ali o seu índice glicêmico, tá? Então, o cuscuz é a mesma coisa, né, gente? Que tem lugar que come cuscuz doce e tem lugar que come cuscuz salgado, né? Eu acho que na Bahia come cuscuz doce. Agora eu não lembro onde come cuscuz salgado. Em São Paulo come salgado, mas enfim. Salgado é um pouco mais fácil, né? Porque o doce, se a gente coloca açúcar no cuscuz, já não é uma boa ideia. Mas o salgado você pode colocar o ovo, colocar o atum, colocar o frango, essas coisas já vai diminuir aí o impacto dessas farinhas no seu corpo, né? Agora, se a gente for pensar em receitas de bolo, de pão, de macarrão, assim, essas sem glúten, ainda falta uma coisa essencial que dá a liga nessas receitas. Porque a gente falou de volume, só que assim, essas massas continuam ainda não tendo um aglutinante muito forte. Por isso que a gente acaba usando goma xantana ou goma guar. É importantíssimo usar a goma xantana ou a goma guar. As duas gomas são tiradas são naturais, né? A goma xantana, ela é uma bactéria, resultado da fermentação de açúcar, e a goma guar, ela é uma semente vinda da Ásia. Então, são naturais, não são coisas assim industrializadas, né? Que vão ajudar. Existe o CMC, ele é usado com a mesma finalidade, mas ele é um produto químico, que é o carboximetilcelulose, feito em laboratório. Então, eu não indico, eu indico a goma xantana ou a goma guar, que ela faz o quê? Ela une isso tudo, né? Você for pegar uma massa de farinha de arroz com amido de milho, fécula de batata, quiser fazer um pão para modelar o pão como se fosse um pão francês, você não vai conseguir. É uma massa muito mole, não dá formato. Então, eu preciso colocar a goma para eu conseguir dar forma para essa massa, né? Assim como o bolo. Às vezes o bolo, aquele bolo que você vai fazer, ele cresce e depois ele afunda. Por quê? Faltou a goma para segurar a estrutura desse bolo, né? Faltou a goma para segurar os alvéolos de ar que o fermento conseguiu fazer e colocar ali, porque não tem glúten. O glúten que dá os alvéolos de ar. Na receita sem glúten, o que vai dar o alvéolo de ar? Por exemplo, no bolo, eu fazer uma clara em neve e botar a clara em neve ali no final. Isso vai ajudar a deixar o bolo mais macio, mais
com mais alvéolos de ar, é usar a goma para a goma segurar esse alvéolo de ar. Então, a goma também é importante no bolo, tá? Então, assim, ela dá essa emulsificada na receita, tá? O que mais pode dar essa emulsificada e que também às vezes substitui o ovo, que é a farinha de chia ou a própria semente de chia, a de linhaça, né? Que elas têm esse poder de aglutinar também. Quando a gente coloca a chia ou a linhaça na água, elas formam uma gelatina. Então, essa gelatina é usada para substituir o ovo, muitas vezes para aglutinar a massa também, para dar essa unida. Psyllium, às vezes, é usado para isso também, tá? E uma outra coisa que aglutina a massa é cacau. Então, às vezes, quando eu vou fazer um bolo sem glúten de chocolate, eu nem coloco a goma. Por quê? Porque o próprio cacau, ele tem esse poder espessante da massa. Por isso que, às vezes, também não dá certo você pegar uma massa de um bolo de laranja e falar, vou adaptar para fazer um bolo de chocolate. E no que você coloca o cacau em pó, aquela massa desanda, porque o cacau, ele é espessante, tá? Deixa eu ver aqui perguntas. Fale sobre queijos. Pode para quem tem enxaqueca? Não. É altamente inflamatório também, tá? E a gente tá falando aqui justamente da retirada do glúten, porque o glúten é uma proteína inflamatória e enxaqueca é uma doença inflamatória, né? Um dos mecanismos, né, fisiológicos aí da enxaqueca é a inflamação. Então, tudo que for inflamatório vai atrapalhar no desenvolvimento da nossa enxaqueca, vai deixar o nosso cérebro mais sensível a ter enxaqueca. Quanto mais eu comer produtos inflamatórios, e o queijo é um deles, tá? E não é por conta da lactose, é por conta da proteína do leite, tá? O que você pode substituir ali, eventualmente, talvez seja um queijo de cabra, tá? O de búfala também não ajuda, também é bastante inflamatório, tá? Não indico. Então, falei da goma xantana, da goma guar, da farinha de milho, dos amidos, das féculas, da farinha de arroz, certo? Essas são as farinhas que você vai substituir e que vai deixar parecido com o trigo, né? As farinhas próximas que eu vou falar são as farinhas low carb. E essas precisam de uma receita um pouco diferente. Nem sempre dá para você substituir uma receita, uma receita que vai farinha de trigo por uma farinha low carb que não vai dar certo. Então, você precisa pegar receitas mais low carb para fazer com as farinhas low carb, tá? Vocês estão aí ainda comigo? Vocês querem que eu fale das farinhas low carb ou querem que eu fale dos mix de farinhas, dessas farinhas que eu falei agora? Uma coisa importante, gente, enquanto vocês querem, vocês me respondem, tá? O que vocês querem que eu fale primeiro? E enquanto isso eu vou falando uma coisa importantíssima, que acontece muito com alunas minhas, que elas não fazem a receita como do passo a passo que eu indico. E isso, quando a gente vai fazer uma receita sem glúten, é imprescindível. Quando você vai fazer uma receita sem glúten ou uma receita sem açúcar, é importante você seguir o passo a passo, porque isso vai dar diferença no resultado final da receita. Então, você precisa tanto seguir o passo a passo certo, quanto usar as medidas certas, tá? Quando você vai fazer receitas sem glúten, você precisa de ter uma balança ou de ter aqueles medidores, sabe? Não dá para usar a xícara da sua avó e medir meia xícara, uma xícara. As colheres, principalmente, né? Você não pode usar colher de chá. Você precisa ter um medidor de colher de chá para você acertar sempre. Porque se você pega a colher de chá do meu faqueiro, é diferente da colher de chá do seu faqueiro. E isso, às vezes, desanda. Principalmente nas gomas, tá? Porque se eu errar a quantidade de goma, eu também vou deixar a minha receita dura. Eu tenho que dar uma nivelada ali, assim, na goma certa, para eu não poder usar de mais, nem de menos, tá bom? Para dar certo. Então, por exemplo, para um bolo
eu uso meia colher de chá de goma xantana, é bem pouquinho. E aí não dá nem pra gente falar em peso, porque às vezes é 1 grama, 2 gramas e as balanças nem pesam essa quantidade, né? E se eu for fazer um pão mais modelado, eu vou ter que usar mais goma. Então, vou usar o dobro, uma colher de chá, por exemplo, para mais ou menos a mesma quantidade de farinha, ali uns 400 gramas, tá? Para poder dar mais liga. Então, é importante ter medidores, ter balança e fazer na ordem certa, né? Senão... A Laís que é low carb. A Bia tá falando que toma suco verde. E percebo que a enxaqueca ataca nos mesmos dias. A rotina de bebida é capaz de provocar enxaqueca. Eu não indico suco verde, viu, Bia? Pra ninguém. O suco verde, ele é um... Primeiro que quem tem enxaqueca não deve tomar suco de nada. Você tem que preferir comer as frutas do que fazer o suco, porque o suco vai concentrado em açúcar. Então, no seu suco verde, se você usar água de coco, você tá tomando açúcar. Você usa suco de laranja, você tá tomando açúcar. E ele é um concentrado que a gente fala de oxalatos, que são antinutrientes que contém nas folhas também. Então, você acaba consumindo, muito mais folha de couve, outras folhas, do que se você estivesse comendo. E você consome no suco, né? Líquido ali, a digestão dele já tá quase feita, porque você já bateu. E então, você tá consumindo uma quantidade de antinutrientes muito grande de uma vez. Agora eu saí totalmente do rumo da conversa, né? Vamos voltar para as farinhas. Aqui em casa passo por essa dificuldade, substituir farinha de trigo e ter o mesmo resultado. Para duas crianças, não entendi, a farinha de amêndoas. A farinha de amêndoas, né, ela é cara, ela é muito cara. As farinhas, normalmente as melhores farinhas, elas vão ficando mais caras. O que indica o que pra gente? Que a gente tem que comer menos, né? Porque senão vai doer no bolso também. Então, já é já é um sinal pra gente usar menos, certo? Então, vamos lá. Vamos nas farinhas low carb que a galera tá pedindo, tá? Liliane perguntou do polvilho. Vou pedir pra você voltar depois assistir mais a live do começo, porque eu comecei a falar do polvilho. Já falei do polvilho, tá? E agora eu vou começar a falar das farinhas low carb, que é o quê? São as farinhas que têm baixo carboidrato. As farinhas que eu falei até agora são as farinhas que dão um resultado muito parecido com o glúten, fazendo uma mistura, que foi a farinha de arroz, as féculas de batata, de mandioca e de milho, né? Com a goma. Isso vai dar uma textura, um sabor, uma coisa bem parecida com glúten, tá? Com a farinha de trigo, quer dizer. As farinhas low carb, as receitas são diferentes. Não dá, como eu falei, pegar um bolo normal de farinha de trigo e substituir a farinha de trigo por farinha de amêndoas, não vai dar certo, tá? Então, a gente tem as farinhas de amêndoas, mas pode ser qualquer farinha de outra oleaginosa. Como eu falei, muita gente está substituindo pelo amendoim, porque é mais barato. O resultado é o mesmo? Porque a característica físico-química dessa farinha de amêndoa e de amendoim é muito parecida. Porém, o amendoim é cheio de antinutrientes e pode ser um potencial alergênico, né? Pode ser um potencial gatilho de enxaqueca. Então, o barato sai caro. Tá? Não, Liliane, não precisa pedir desculpa, não. Acontece, a gente entra e sai na live toda hora, né? Mas, até se sobrar mais tempo, eu falo. Nossa, já tô falando faz 1 hora aqui. Meu Deus do céu. Vamos lá. A farinha de amêndoas, então, ela dá maciez na massa, mas se a gente só usa ela também, costuma ficar uma massa pesada e uma massa mais molhada, né? Normalmente, as pessoas que fazem para vender receitas low carb misturam farinha de amêndoas com a fécula de batata, justamente para dar um pouco mais de leveza nessa massa, não deixar essa massa pesada, tá? Qual é o problema para quem tem enxaqueca? O problema é que essas farinhas, elas são ricas em gorduras, e as gorduras, quando elas estão velhas,
normalmente são problema para quem tem enxaqueca. Muitas pessoas têm esse nível de sensibilidade com as gorduras oxidadas, né? E aí, gordura oxidada, qualquer gordura. Vai desde um azeite oxidado até a gordura da castanha, né? A amêndoa a gente não tem no Brasil, então provavelmente ela já é uma farinha que já está oxidada, né? Porque ela já veio importada de algum lugar, já pegou muito oxigênio, por isso que ela oxida, já pegou luz do sol, enfim, ela já perdeu ali as características dela e ela pode estar com esse potencial aí de estar oxidada. O que eu gosto, assim, de sugerir? Use farinha de castanha de caju, por exemplo, que é uma castanha que a gente tem no Brasil, né? Se você puder fazer a farinha em casa, melhor. Mas normalmente a farinha de castanha não é tão simples de fazer, porque no que você bate no liquidificador, ela solta óleo e vira uma pasta, não vira uma farinha, né? Então algumas pessoas me perguntaram, é melhor fazer a farinha em casa? Mas você precisa de um equipamento específico para isso, que consiga fazer a farinha sem aquecer o grão e sem fazer o grão virar uma pasta ao invés de uma farinha, tá? Mas, então, a farinha de amêndoas é para ser usada. Qual é é para ser usada em pouca quantidade, porque apesar dela não ter carboidrato, não virar açúcar ali rápido no seu corpo, ela engorda, gente, é gordura. É gordura do bem, digamos assim, não é uma gordura de um óleo de soja, que é altamente maléfico para quem tem enxaqueca, mas ela engorda se você comer demais. Então, tem muita gente que vai fazer low carb e vive à base de receitinhas. E a pessoa não perde peso. É porque tá comendo muita gordura. Gordura é bom, mas demais engorda do mesmo jeito. Tá? Então, você tem que pensar qual é o seu objetivo, novamente, com a retirada do glúten, tá? Então, ela é uma farinha mais cara, né? Não dá para comer demais, até pelo preço também. Ela tem baixo carboidrato, mas ela tem bastante gordura. Se essa gordura estiver oxidada, pode ser gatilho para sua enxaqueca, tá? Ela deixa a massa úmida, fica gostosa também, fica macia. Se misturar com fécula de batata, fica melhor ainda. Mas tem esses problemas. Agora, chegamos à campeã de todas, que é a farinha que eu mais gosto, que eu mais indico aí para quem tem enxaqueca, que é a farinha de arroz, farinha de coco. A farinha de coco é a farinha, assim, ela é rica em fibras, mas ela é feita a partir do coco, que é uma fruta rica em gordura boa também, né? Ela tem menos gordura ali do que a farinha de amêndoas, porque normalmente a gente tira a gordura do coco para fazer a farinha, mas cada marca vai dar resultado diferente, então não desista na primeira farinha de coco que você comprar, porque a percentual de gordura da sua farinha vai mudar de marca para marca, e percentual de água também, né, de hidratação. Então, eu falei lá no começo, as características físico-químicas da farinha dão resultado diferente na sua massa. Mas a farinha de coco, ela não tem basicamente malefícios. O único problema da farinha de coco é o gosto de coco. Então, ela não fica boa para fazer receita salgada, a não ser que você use muito pouca quantidade. Mas ela deixa sabor de coco, então quem não gosta acaba prejudicando, né? Mas assim, ela é muito boa e ela é uma das poucas farinhas que dá para você usar quase 100% ali numa receita. Numa receita sem precisar de misturar com outras farinhas, tá? Eu gosto muito e é a que eu mais... Vídeo está pausado. Voltei? Então, essa é a farinha que eu acabo mais usando. Quem é aluna aqui do meu detox também já sabe, né? Eu também eu sempre faço as receitas lá durante o detox, usando preferencialmente a farinha de coco e às vezes o polvilho, né? Algumas perguntas chegaram aqui. Andréa perguntou se vai ficar gravado. Vou deixar gravado. Sempre que o Instagram me permite, eu deixo gravado, tá? Então,
Tem uma outra coisa também, gente, importante na hora de você fazer as receitas. Eu sempre sugiro substituir o açúcar, né? Porque o açúcar também é um problema para quem tem enxaqueca. A gente não pode usar adoçantes artificiais, porque eles também são gatilhos para enxaqueca. E tem receita, gente, que o açúcar, ele também tem a sua função na receita. O açúcar, ele também tem a função de dar maciez na receita, nas receitas de bolo, por exemplo, doces. É importante ele para a textura do bolo. Então, às vezes, quando você muda ele 100% do açúcar para um xilitol, vai mudar o resultado da receita também, tá? Então, tenha isso em mente. Nenhum bolo que a gente adaptar para low carb, assim, logo de cara vocês vão acertar em textura, tá? Mas isso vem com o tempo, a prática de vocês fazerem, tá? O açúcar também é importante nos pães para fermentação. Outro dia uma pessoa estava querendo fazer um pão com farinha low carb, usando fermento biológico. Eu falei, não vai adiantar de nada, porque o fermento precisa de açúcar para fermentar. Você está usando farinhas que não têm açúcar. Esse fermento não vai fermentar no seu estômago, vai dar ruim, né? Então, você precisa colocar, às vezes, açúcar para o fermento se alimentar daquele açúcar e poder fermentar a massa. O fermento biológico, tá? Não aquele de pozinho, o químico, tá? E algumas outras farinhas que eu não falei, a gente tem farinha de teff, a Zaya Flour, que é a polvilho também, mas inventaram um nome chique e cobram caro para isso. A farinha de sorgo, que é muito parecida com a farinha de milho. O painço. Tem o acaça, não sei se é acaça ou acaçá, acho que é acaça, que é a farinha do milho de canjica branco, que dá resultados bem legais em algumas receitas, mas é mais difícil de achar em algumas partes do país, só que ela é usada. E o amaranto e a quinoa. Amaranto e a quinoa, às vezes, substituem bem a aveia em algumas receitas, tá? Porque eles são grãos também, e aí às vezes vem em flocos também, então dá para usar o amaranto e a quinoa, certo? Vamos para os mix? Vocês já pegaram a caneta aí? Pega a caneta, gente, que eu vou falar dos mix agora. Enquanto vocês pegam a caneta, eu vou ler aqui perguntas. Coco, muito bom. Polvilho pode. Carolina perguntou, farinha de milho podemos consumir? Eu estava explicando aqui mais cedo também, Carolina. Depois você volta também, assiste a live do começo, que agora a gente já está indo pro finalzinho. Mas a farinha de milho, ela não contém glúten. Se o seu objetivo é tirar o glúten, tá ok. Mas ela é feita de milho. Milho é um grão transgênico, a gente não sabe, né, o efeito a longo prazo na nossa saúde de um grão transgênico. E o amido de milho, por exemplo, farinha de milho, elas têm alto índice glicêmico e baixo valor nutricional, né? Mas então a escolha vai ser tá sempre nas nossas mãos, né? O que a gente vai preferir usar, tá? Pegar a caneta, lápis. Pessoal do Face tá vivo ainda? Tô aqui de olho em vocês. Vocês não me mandam perguntas? Mix, gente. Eu separei 2 mix básicos, tá? Não servem para todas as receitas, porque vocês viram que tem muitas variantes aí entre as nossas farinhas, as características físico-químicas aí das farinhas, né? Mas, no geral, tem um mix que costuma dar certo para as receitas doces. E aí, quando eu falo receita doce, é bolo, tá? Basicamente bolo. E tem um mix que funciona mais para salgadas. E aí, salgadas são tortas, panqueca, essas tortas de liquidificador, pão, tá? Os pães, gente, é uma ciência toda à parte. Faz muita diferença a gordura, ou várias coisas. Então, eu indico, você vai começar a se aprofundar aí no mundo do sem glúten, começa fazendo em receitas que vão em forma, sabe? Porque não tem chance de dar muito errado. Então, um bolo que vai informado, uma torta
de liquidificador que vai na forma. Começa por essas receitas, tá? Fazer massa de macarrão é muito difícil. Só com esse mix que eu vou falar, talvez não dê certo, tá? Fazer pãozinho tipo pão francês também é uma outra ciência à parte. Talvez esse mix não dê certo, mas fazer um pão, por exemplo, um pão de forma que vai na forma, pode ser que dê certo, tá bom? Então vamos lá. Mix doce. Eu vou falar em xícaras, mas aí vocês precisam ver qual é o volume que vai na sua receita, tá? Para uma xícara de arroz, de farinha de arroz, para o mix doce, eu uso uma xícara de farinha de arroz, meia xícara de amido de milho e meia xícara de polvilho doce, tá? O polvilho doce, não a farinha da tapioca, tá? Então, esse mix doce, uma xícara de farinha de arroz, meia de amido de milho, meia de polvilho. Aí você tem que ver, essa proporção que eu dei rendem 2 xícaras. Se a sua receita vai em 1 xícara, você usa 1 xícara. Se vai 2 xícaras, usa 2. Se vai 3, você vai ter que fazer mais um pouco desse mix, certo? Entendeu? Então, esse é um mix que usa bem para doce. Lembrando que você vai precisar usar a goma xantana. A goma xantana você compra bem pouquinho, porque ela rende um monte. E aí você vai bater para um bolo médio, normal, meia colher de chá de goma xantana, tá? E aí você bate ela por último. Depois que você misturou todas as farinhas, a goma vai por último. Porque a goma vai juntar isso tudo, tá? Sempre por último. Quer dizer, depois da goma você coloca o fermento. O fermento ainda vai por último, mas a goma vai ali quase junto com o fermento, certo? Entenderam? Estão anotando? O mix salgado, gente. O mix salgado eu gosto de misturar um pouco mais de farinha, tá? Então, para 1 xícara de farinha de arroz, eu vou misturar 1/3 de xícara de fécula de batata. Eu gosto muito da fécula de batata para fazer receita salgada. 1/3 de xícara de polvilho azedo. Lembra que eu falei que eu gosto dele na receita salgada? Ele dá uns alvéolos de ar, dá um gostinho mais de queijo. Então, 1/3 de xícara de polvilho azedo e 1/3 do amido de milho. O amido de milho é bom porque ele vai unir, juntar dar uma liga nessas farinhas, não deixar elas se separarem na receita no final, certo? Então, esse mix você vai fazer as tortas, você vai fazer panqueca, você vai fazer... Me dá aí ideias, gente, do que vocês pensam, querem fazer. Dá pra fazer nhoque dá pra fazer. Não dá pra você abrir uma massa de macarrão, que talvez você vai ter dificuldade. E aí, para uma receita de uns 400 gramas de farinha, digamos assim, você vai usar 1 colher de chá de goma. Não coloquem a goma xantana até dar a consistência de se apertar e virar igual a farinha de trigo, porque aí você vai deixar sua massa dura. E uma coisa importante, as massas sem glúten, né, os bolos, pães, quanto mais água tiver, mais macia elas vão ficar, melhor vai ser o resultado no final. Então, quanto mais água eu conseguir colocar, melhor vai ficar no final. Por isso, assim, se eu chegar num ponto de um pãozinho que eu consigo enrolar bem na minha mão, como se fosse numa farinha de trigo, ele vai ficar duro. Então, normalmente esses pães, quando são sem glúten, que eu vou fazer modelados, né? Eles ficam uma massa bem mole, bem molenga. E eu tenho que untar a minha mão para mexer a massa não grudar na minha mão. E eu conseguir colocar ela numa forma que ela também não vai se espalhar muito. Então, ou eu uso uma forma abaulada, assim, para fazer um pãozinho francês. Ou você vai fazer um pão de hambúrguer, você tem que usar uma forminha de um pão de hambúrguer para ela não se espalhar. Aí ela vai ficar uma massa macia, tá? Substituto para fécula de batata, faz sem, mas normalmente a fécula de batata pode ser substituída pelo polvilho ou pelo amido de milho, tá? Repetindo o mix de salgado, é uma xícara de farinha de arroz, 1/3 de fécula de batata, 1/3 de polvilho azedo e 1/3 de amido de milho.
Ou posso colocar batata doce? Carol, você pode colocar a farinha de batata doce, a fécula de batata doce, dá. Mas a batata doce em si vai mudar totalmente a receita, porque ela não é uma farinha, né? Ela é um tubérculo. Existem receitas muito boas que eu também já ensinei a fazer. Tem aqui no Insta, tem no meu curso, que é feita com a batata doce. A gente basicamente não usa farinha, usa a batata doce crua para dar a liga. Também dá certo. Mas não dá para você pegar uma receita de trigo e substituir por batata doce, porque não vai dar certo. Essas receitas são receitas, normalmente, quando eu passo, que são receitas que eu crio, que eu vou tentando, testando, fazendo testes ao longo do tempo e com a minha experiência, né? Às vezes eu olho, assim, bato o olho e falo, isso vai dar certo, isso não vai dar certo. Mas para vocês que estão começando, eu sugiro começar com bolo, coisas que são informadas, que não vai ter muito erro, né? Depois vocês vão partindo para as coisas mais elaboradas, tá? E essas receitas low carb, receitas que são usadas inhame, batata doce na massa, normalmente são receitas criadas para serem assim, não são receitas adaptadas, né? Esses mix que eu tô falando para vocês é para substituir a farinha de trigo numa receita que vocês já têm, entendeu? E que normalmente vai dar certo. Então você tem lá o seu caderninho de receitas, uma receita doce, um bolo, você vai fazer com o mix doce. Essa receita salgada você faz com o mix salgado, tá? Para substituir. Mais perguntas, gente? O que mais que eu tenho? Eu falei tudo que eu tinha que falar, eu acho. As farinhas de fibra que eu tava falando, banana verde, berinjela, maracujá, psyllium, a gente tem sempre que tomar cuidado. A chia e a linhaça também, para quem tem problemas de intestino, né? Principalmente se o intestino tá preso. Você vai consumir essas daí, você pode prender mais ainda seu intestino, tá? Perfeito, Renata, ótima live, obrigada, Sandra, Carol, obrigada. Mais perguntas, gente? Uia, já falei 1h e 17 minutos e eu nem vi o horário passar. Então, gente, eu vou deixar gravada aqui, se o Instagram e se o Face me permitirem, tá? Para vocês acessarem depois e encaminha. Deixa eu ver que a Sheila mandou. Existe uma quantidade de gramas que é indicado semanalmente para enxaquecoso. Sheila, não existe. A saúde não é uma ciência exata. Se fosse, a gente teria um manual de instrução para seguir, né? Não temos. E a enxaqueca, cada organismo, ele responde às interferências ambientais, aos alimentos de uma maneira diferente. Nenhum enxaquecoso tem uma enxaqueca igual ao outro enxaquecoso, tá? Então, a gente não tem uma quantidade de gramas que é indicado semanalmente para enxaquecoso. Foi o que eu falei mais cedo. Quanto mais descontrolada a sua enxaqueca tá, menos você tem que consumir desses alimentos. É basicamente isso. Por isso que a minha proposta do detox é tirar 100% durante um tempo, para depois você ver como é que seu corpo reage a essas coisas. Se você tá muito descontrolada, pode ser que você não tenha que consumir nenhuma vez por semana. Se você já tá mais controlada, você pode consumir mais. Mas, se você começar a abrir muita exceção, você volta pro estágio anterior, entendeu? Então, hoje, eu não tenho problema se eu faço até se eu faço um bolo com açúcar, um bolo sem glúten com açúcar. Isso não vai fazer a menor diferença em mim se eu comer. Eu não vou ter problemas. Mas por quê? Porque eu não como sempre. Eu como nem uma vez por mês. Eu como um bolo com açúcar, por exemplo. Então, o impacto que esse bolo vai fazer em mim vai ser pequeno, né? Agora, se eu começo a comer 2 vezes na semana, 3 vezes na semana, daqui a pouco eu tô tendo enxaqueca de novo, entendeu? Então, a gente tem que estar sempre se observando e observando como é que nosso corpo reage às coisas, tá? Para o açúcar pode usar xilitol?
eu gosto do eritritol e da estévia, tá? Às vezes eu misturo um pouco em eritritol com estévia, até para deixar mais barata a receita, porque o eritritol e o xilitol são muito caros. O xilitol, ele tem 1/3 da quantidade de açúcar que o açúcar, ele continua tendo açúcar, tá? Para bolo, posso fazer com a mesma receita com essas farinhas? Sim, Maria. Esse mix que eu passei, ele normalmente vai dar certo você substituir nas suas receitas com farinha de trigo, tá? Maravilha, o pessoal agradecendo, foi ótimo, obrigado, gente, por vocês estarem aqui também comigo, né? Então, a Caroline falou, quero chegar nesse nível, não ter tantas dores. Continua seguindo aqui e vai indo aí aos pouquinhos, Carol, fazendo o que é possível, certo? A Sheila falou, fiquei meio radical, mas estou aprendendo. Eu sou extremamente radical comigo mesma, porque eu tenho diversos problemas digestivos. Eu não consigo digerir um tanto de coisa. Então, eu fico, basicamente, lembra, lá no começo da live eu falei os nossos 3 princípios da alimentação anti-enxaqueca, gente. Quanto mais fresco o alimento, melhor. É o primeiro deles. Então, eu fico no quanto mais fresco, melhor a maior parte do tempo, né? Então, eu fico na verdura, legume, carne e pronto. Então, eu consigo, quanto mais natural é a minha alimentação, mais eu consigo abrir exceções sem ter problema, entendeu? Lógico que eu não posso consumir glúten, eu nunca vou abrir exceção para o glúten, nunca abra exceção para aquilo que vocês sabem que não devem, então você também tem que saber isso. Mas, então, quanto mais regrada minha alimentação for, mais natural, mais comida de verdade, menos industrializado, mais eu vou conseguir abrir exceção e não sofrer com essas exceções. Então, o equilíbrio, você tem que ir entendendo qual vai ser o seu equilíbrio ao longo do tempo. E pode ser que em algum momento da sua vida você fique mais sensível e em outros momentos menos sensível ao mesmo alimento, tá? Eu faço carnívora? Não faço, já fiz, mas eu particularmente não gosto, porque eu gosto bastante de comer legumes, tá? Quem quiser fazer carnívora, pode fazer, não tem problema nenhum. Inclusive, é muito bom para quem tem enxaqueca. Mas eu gosto muito de comer legumes, salada, não consigo fazer só carnívora. Eu falhei nessa história da carnívora, já fiz algumas semanas, tá? A Leila também gostaria de saber sobre as suas crises. Que crises? É basicamente isso, eu não sei quando foi minha última crise, tá? Mas eu já faço todo um tratamento, né, gente, há mais de 6 anos, 8 anos, gente, tá? E o tratamento não envolve só comida. Eu sei que vocês gostam muito de comida, eu falo muito de comida, eu gosto muito de cozinhar, vocês estão aqui na minha cozinha, mas o tratamento envolve questões emocionais, o gerenciamento de estresse, né? O controle da sua energia, os relacionamentos, a atividade física, o sono. E se você tem problema de sono, o que você vai fazer para melhorar esse problema de sono? O tratamento envolve tudo isso, não é só alimentação. Alimentação é uma parte importante porque é um hábito que a gente faz várias vezes ao dia, mas tem várias questões do nosso estilo de vida que influenciam a enxaqueca e a gente precisa cuidar também, né? Algumas pessoas mudam totalmente a alimentação e continuam tendo crises. Por quê? Porque não está cuidando desses outros pilares. E é isso que eu acabo propondo no meu tratamento. No meu tratamento, eu faço uma orientação de alimentar, mas ele é muito mais pensando em como que você vai colocar na sua rotina, redesenhar a sua rotina para ser uma rotina que vai te trazer mais saúde e menos enxaqueca, em todos esses aspectos. E aí, cada um vai ter uma necessidade diferente. Tem gente que onde pega mais é o sono, tem gente que onde pega mais são os relacionamentos, tem gente que onde pega mais é a ansiedade. E a gente, cada um vai precisar de uma atenção diferente em cada uma dessas áreas.
Não é uma coisa generalizada, cartesiana, como a Sheila perguntou. Quantas gramas disso? Eu falei, não, ser humano não vem com manual de instrução. A gente até acha que vem, mas não vem não, viu? Então, cada um é único, a gente tem que saber tratar cada um de uma maneira diferente, tá bom? A Leila, eu não gosto de cozinhar. Aí tá uma questão importante pro seu estilo de vida, né? Como colocar isso na sua rotina, mesmo você não gostando. Que inveja. Ai, meu Deus. Cetogênica é muito bom também. É ótima cetogênica. Laciane perguntou da carnívora e da cetogênica. São duas estratégias alimentares que funcionam muito bem para enxaqueca. O problema delas é difícil de fazer. Ainda mais para a maioria das pessoas que, por exemplo, estão aqui procurando alternativas de substituir a farinha de trigo, porque ainda precisam de um pãozinho, um bolinho, alguma coisa assim para agradar o paladar. A cetogênica ela é extremamente restrita e muitas pessoas não conseguem seguir ela a longo prazo. A estratégia que eu faço ela é um pouco mais cetogênica, sim, tá? Ela é uma low carb mais low carb, chega a ser uma cetogênica, mas também não muito cetogênica. Estou fazendo panqueca de manhã com ovo e amando. Maravilha! Muito bem explicado. Eu não gosto de cozinhar, já falei. Sou prova viva, verdade. Amando o detox, o seu trabalho ao máximo. Obrigada, Eugênia. Tá colhendo bons frutos do detox, né? Fazendo direitinho, começo ao fim. Muito bom. Quantas crises você tinha por mês? Eu tinha todos os dias, Laciane. Todos os dias eu tinha crise desde eu nem lembro quando. Eu acho que desde uns 3 anos de idade. Muito provavelmente desde bebê. Tá? Eu tinha todo santo dia. Eu tinha crises diferentes. Tinha crise que vinha toda tarde. No período da tarde, ficava até de noite. Só passava quando eu dormia. E as crises que vinham mais fortes e duravam 5 dias. Ininterruptamente de dormir e acordar com a dor. E uma dor mais forte. Essa dor que vinha diária era mais fraca. E eu de criança, eu ia e tomava a essa infantil escondida da minha mãe. Já era viciada ali, num negócio. Nem sabia o mal que isso fazia. Não, Laís está com inveja de me ouvir falar que não lembra quando foi a última crise. É só você continuar aqui acompanhando, fazendo as mudanças de estilo de vida, que é possível para todo mundo, gente. É possível, por isso que eu falo aqui para todo mundo. Eu falo porque eu sou a prova viva disso. Pode ser que para umas pessoas demoram mais tempo, para outras demorem menos tempo, mas é possível. Se você está tendo crises descontroladas, crises crônicas, é porque o tratamento está inadequado. Só tenho isso a dizer, certo? Gente, obrigada aqui pela presença de todo mundo. Ivete, obrigada pelos conselhos, falando aqui. Oi, Sandra, Edvanda, que estava aqui no Face comigo também. Olha, a Eugênia tá no detox, seguindo o detox, percebendo todos os benefícios que ela tá tendo. E ela falou que no domingo na casa dela normalmente tem pizza, refrigerante. E ela conseguiu ali vencer a tentação e nem teve vontade de comer. Porque provavelmente você já logo olhou aquilo e percebeu, vai dar ruim se eu comer. E aí você preferiu não comer do que comer e ter uma crise depois, né, Eugênia? Eu, no começo, gente, quando, por exemplo, eu precisei tirar o glúten, né, eu tinha muita vontade de comer. Parece que a vontade de comer aquilo que eu não podia aumentou. E aí, eu às vezes comia. E depois de comer uma vez, outra e passar muito mal, eu comecei a mudar o meu olhar para aquilo. Então, eu olhava um pão francês e eu queria comer. Depois de comer algumas vezes e passar tão mal, mas tão mal, eu olho para ele hoje e não tenho a menor vontade de comer, entendeu? Então, acho que vocês entenderem que essa relação com a comida muda ao longo do tempo. Hoje vocês não conseguem, amanhã vocês vão estar conseguindo, entendeu? Então, vai um passinho de cada vez, certo? Começa substituindo aí essas farinhas de trigo por esses mix, já vai ajudar. E depois vai pensando em ir reduzindo esses alimentos, né?
Muito obrigada, aprendi muito, vou mudar minha alimentação. Laciane, lembra, alimentação é parte do processo de mudança de estilo de vida, não é tudo, tá bom? Mas é uma parte importante. A Paty falando também que o detox melhorou a vida dela, muito bom. Adoro quando vocês contam pra mim essas coisas boas. Vou tentar fazer o bolo. Olha só, a família toda mudou por conta do detox. E assim, gente, alimentação, comida de verdade é pra todo mundo, não é só pra quem tem enxaqueca, não. Todo mundo vai melhorar. Todo mundo, principalmente se tá com diabetes, se tem problema de coração, hipertensão, essas doenças assim crônicas que acabam levando a gente a ter um AVC, um infarto. Todas essas doenças melhoram quando a gente tira os industrializados, o trigo e começa a comer mais comida de verdade, certo? Meninas, quem aqui do Detox tá aqui, que eu tô vendo vocês conversando, amanhã a gente tem aula lá, fechada para quem é aluno do Detox, certo? Amanhã a gente continua esse papo, então. Muito obrigada pela presença de todo mundo, tenham uma ótima noite. Depois me conta se deu certo o mix nas receitas de vocês, hein? Importante para mim saber. Tchau, tchau, gente!